Louvado seja Deus, um bom dia para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma mensagem no meu coração e eu estou com ela aqui agora, aberta na minha frente. Ezequiel 37. Eu trago essa mensagem do coração de Deus para o seu coração nesse momento. Diz o seguinte, a partir do primeiro versículo: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Presta atenção aqui que primeiramente o Espírito do Senhor leva para aquele vale, sabe? O Senhor nos conduz às vezes por caminhos em que não conhecemos. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito do Senhor para o deserto. E quando ele chegou lá, ele começou a jejuar, e jejuou 40 dias e 40 noites. Esteve ali sendo tentado pelo inimigo. O Senhor conduziu ele por aquele caminho deserto para jejuar, também ser tentado pelo inimigo, mas para vencer o inimigo. Não só para jejuar e não só para ser tentado, mas para vencer. Ele venceu ali o inimigo e agora o Senhor conduziu. O profeta Ezequiel diz: eu fui levado pelo Espírito do Senhor para um vale e lá estava cheio de ossos sequíssimos. Havia muitos ossos secos naquele lugar. Ele não estava entendendo nada. Está em um vale cheio de ossos, eram muitos ossos, inumeráveis, e ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor pode ter te conduzido para um lugar, para uma situação em que você não está entendendo nada, não está conseguindo assimilar as coisas. Por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Cheio e cheia de indagações na sua mente, e aí você não consegue explicar a situação momentânea, o que realmente está acontecendo, por que realmente o Senhor Deus te conduziu por este caminho. Sabe, o povo que estava escravo no Egito, eles saíam daquele lugar e foram conduzidos pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor conduziu eles pelo deserto, porque se conduzisse por outro lugar, eles seriam derrotados. Olha só, Jesus está conduzindo, o Senhor está conduzindo, o Espírito de Deus está conduzindo você por este caminho que Deus te deu. Segue ele, prossegue, porque não é um caminho de derrota. Deus não guiou o povo pelo deserto para ser derrotado, não guiou Jesus para ser derrotado, não guiou Ezequiel, aquele vale de ossos secos, para ser derrotado, mas o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel: esses ossos, eles podem reviver? Ele diz: Senhor Deus, tu o sabes, sabe? Isso é muito importante. Você saber que no lugar em que Deus te guiou e que Deus te colocou agora nesse momento, é muito importante você saber: Senhor, tu sabes, Senhor, se essa situação tem jeito. Ou seja, tu, Senhor, está na direção de tudo. O Senhor pode reverter o quadro, o Senhor pode fazer algo novo, algo diferente. Deus não queria que o povo permanecesse no deserto, aquele povo que saiu do Egito.
mas queria que ele chegasse na terra prometida. Deus não queria que Jesus permanecesse enjoando ali no deserto, não, mas saísse dali alimentado, um banquete que a Bíblia diz que os anjos levaram para ele, sabe? Deus não queria que aqueles ossos secos que ele mostrou para Ezequiel continuassem daquela mesma forma. Ezequiel disse: bem, tu sabes, Senhor, o Senhor tem resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo, mas o Senhor tem resposta para todas as coisas, sabe? E você precisa entender, se Deus está me conduzindo nesse deserto, está me conduzindo a essa situação, o Senhor sabe a saída, o Senhor sabe a resposta, o Senhor sabe o que fazer. E aí quando ele diz: Senhor, tu sabes, o Senhor ver que ele reconhece a soberania do Senhor e diz: profetiza sobre esses ossos, ou seja, eu estou te dando uma direção assertiva em que esses ossos se tornarão vivos, se tornarão um exército poderoso, ou seja, a situação terrível se tornará em bonança, em bem, sabe? Davi estava bem ali no deserto, cuidando de algumas poucas ovelhas, como disse o seu irmão, se não me falha a memória, Eliabe. Se me falhou, me perdoe. Quando ele está cuidando daquelas poucas ovelhas, ele não foi convidado para estar no almoço especial que aconteceria na casa dele. Mas, como disse Ezequiel: Senhor, tu sabes. Davi estava louvando o Senhor, sabendo que o Senhor estava na direção de tudo, sabe? E ele não ficou fora daquela festa, não. Aliás, ele era o principal convidado, ainda que as outras pessoas não soubessem disso, mas Deus, no seu coração, já sabia quem era o convidado especial daquela festa, sabe? E às vezes alguém acha que você perdeu, está enfrentando um deserto, não vai conseguir chegar, mas nem sabe que você é um convidado especial para a festa que Deus preparou, ou seja, para a festa de honra. Deus vai te honrar. Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Então, nesse momento, o Senhor dá uma direção assertiva e manda Ezequiel profetizar, e ele profetiza. Ele só fez, ele disse: eu profetizei como o Senhor me ordenara. Ele só fez o que Deus mandou ele fazer, sabe? Ele não podia dar carne para aqueles ossos, dar pele e dar espírito, não, mas Deus mandou ele profetizar tudo isso. Mas quem faria? Deus foi quem fez todas as coisas. Ele só profetizou, sabe? Ele só obedeceu. É só obedecer. Quem vai fazer as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não está no seu encargo resolver essas questões, mas está no seu encargo a obediência, sabe? Ezequiel podia virar para o Senhor e dizer: mas eu profetizar, eu não tenho poder para transformar esses ossos em um exército. Ele não tinha mesmo, mas ele não retrucou, ele só obedeceu. É Deus quem vai fazer as coisas acontecerem, só obedeça. E que é muito interessante você saber uma coisa, que quando Deus manda você fazer algo, não é difícil, não é difícil, sabe? Se você está fazendo algo que você está dizendo: está muito pesado, está muito difícil para mim, não, Deus não mandou você fazer isso, não. Você colocou a carga nos seus ombros, sabe? Às vezes colocamos cargas em nossos ombros. Ezequiel poderia começar a querer juntar osso com osso ali para fazer alguma coisa, se ele tivesse cola super bom, mas não ia resultar em nada, sabe? Às vezes os homens fazem coisa que Deus não mandou e fica dizendo: Deus mandou eu fazer isso. Isso acontece muito, eu vejo muitos pregadores aqui na internet dizendo que Deus mandou ele fazer 1000 lives, só um exemplo, sabe? Maneira exagerada de falar, fazer 1000 coisas que Deus não mandou. Ele mesmo, do seu ego, ou até o inimigo sussurrou e ele achou que era Deus. Deus não manda fazer coisas que você não pode. Deus não sobrecarrega você de forma alguma. Acredita? É dessa forma. Olha só, Deus deu uma ordem para Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele não queria dar, porque geralmente Deus manda fazer coisas muito fáceis. De se fazer, é tão fácil que a pessoa não quer fazer. E alguém chegou para Naamã e disse: olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais só 7 mergulhos no rio, uma coisa tão fácil.
para ser curado, e ele fez e foi curado, sabe? Olha só, ali estava, pra você ter uma ideia, Deus chamou Moisés para conduzir o povo, mandou o irmão dele para ajudar ele, e ele começou a julgar o povo, e se tornou juiz de Israel, começou a julgar o povo, julgando ele mesmo, começou a fazer os julgamentos ali entre o povo, e a Bíblia diz que o sogro dele disse: Moisés, desse jeito você vai desfalecer, e o povo também, vai desfalecer todo mundo. Olha o tamanho da filha do povo. Coloque homens capazes para lhe ajudar. A Bíblia diz que ele escolheu 80 homens, colocou lá e tirou aquele fardo. Deus não coloca coisas difíceis, a gente às vezes que colocamos e queremos carregar, e ali a vida tornou-se mais fácil para Moisés, mas antes não, ele ficava dizendo: Deus, eu não fui eu que tive essa multidão de pessoas para cuidar delas, sabe? Ele não precisava cuidar daquelas pessoas sozinho. Olha só, eu quero estar orando por você. Você sabe o que aconteceu, né? Depois que Ezequiel obedeceu ali, aquele monte de osso se transformou em um batalhão de soldados pronto para a guerra, e só foi vitória. Agora, você só precisa obedecer, é melhor do que sacrificar, sabe? Quando a Bíblia diz isso, é Deus dizendo: eu não estou querendo sacrifício de você, ou seja, não quero coisa pesada, eu estou pedindo que você faça só isso. Não estou colocando uma carga a mais. Não se coloque carga e depois diga: foi Deus que me deu essa carga, sabe? Tem pessoas que puxam a carga para si. Isso acontece muito, infelizmente, com muitos pregadores aí. Depois ficam saturados, se reclamando nas lives. Que pena que eu tenho. Deus tenha misericórdia, dê sabedoria, não é? A todos nós. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do teu filho, da tua filha, para que eles vejam o que o Senhor realmente quer que eles façam, Senhor. Dá paz aos corações cansados. Em nome de Jesus, assim como Ezequiel profetizou aquele vale de ossos secos, eu profetizo agora na vida do teu filho, da tua filha, de toda a família, que tudo vai voltar para o lugar, que Deus está fazendo algo novo, que está trazendo a luz, que as portas estão se abrindo, a vitória está vindo, a honra, a exaltação, a fartura, a saúde, a paz e a bênção, a tranquilidade, em nome de Jesus. E você diz amém, recebe aí, o olho quase não descola aqui. Tenha um bom dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.